Glória a Deus. Deus é maravilhoso para nos abençoar e nos entregar a nossa vitória. Todos acharam Ezequiel capítulo 28? Glória a Jesus. Ezequiel capítulo 28, verso 16 ao seguir. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Pecasse pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da formosura, corrompeu-se a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que os homens olhem para ti. Pela multiplicação da tua iniquidade, pela injustiça do teu coração, profanaste os teus santuários, pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, a ti tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todo a quem te vem. Pode tomar seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Gostaria que você repetisse comigo: e retirei de ti o fogo que há em ti. Foi o fogo que Deus retirou de Lúcifer. O tema desta mensagem é o peso da glória. Para eu estar embasando neste texto e falando sobre o peso da glória, para eu falar deste querubim que era ungido, eu vou ter que voltar no começo de tudo, de toda a criação de Deus, para que a gente venha entender a posição deste querubim. No livro de Salmo, de número 90, verso 2: antes que os montes nascesse e formasse a terra e o mundo, de eternidade e eternidade tu és Deus. Somente Deus, ele vive de eternidade e eternidade. Há uma palavra clássica na teologia chamado pericorese. Pericorese é a família de Deus, a Santíssima Trindade ou amor de Deus. Pericorese é o movimento de Deus ou a dança de Deus formando o Espírito. É o movimento da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, porque tudo que existia era água. Por isso que naquela parábola, Jesus Cristo ensinando sobre aquele rico e o pobre, nós percebemos que aquele mendigo, ele foi salvo e ficou no seio de Abraão. Perceba que o rico, ele tinha tempo para tudo, menos para Jesus. Perceba que quando ele morre, ele vai para o Sheol. Sheol é uma palavra hebraica que significa lugar de tormento. No grego é conhecido como Hades, lugar de tormento. Perceba que ele deseja que Lázaro toque com a ponta do dedo sobre as águas para que refresque a sua língua. Então percebemos que no céu tem água. Percebemos que estamos numa terra que parece uma ilha. Se a gente olhar o mapa mundi, existe mais água do que terra. Então só existia água. Então o Senhor agora, ele vai criar o seu espírito. Hebreu capítulo 1, verso 14: porventura não são todos eles espírito ministradores que hão de servir aquele que há de herdar a salvação. Que espíritos são esses, pastor? São os anjos. A palavra Malaqui no hebraico significa mensageiro. A palavra angelos significa no grego anjo e mensageiro.
no livro do Gênesis, capítulo 2 e verso 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Perceba que esse exército são os anjos de Deus. Então o Senhor fez os anjos, todos eles de uma vez. O Senhor fez toda a sua criação. No livro de Amós, capítulo 4 e verso 13, o Senhor formou os montes e o Senhor criou os ventos. Apocalipse capítulo 4 e verso 11, o Senhor criou todas as coisas, e os anjos estavam louvando. Jó capítulo 38 e verso 7, e quando as estrelas da alva alegremente cantavam, os filhos de Deus jubilavam. Os anjos aqui na Bíblia, eles também são anjos. Perceba que a estrela da alva estava com seu coral cantando. Os filhos de Deus também no Antigo Testamento é chamado também de anjo. Então, enquanto o coral estava cantando com a estrela alva, ó estrela da manhã, os filhos de Deus, os demais anjos, estavam jubilando e adorando. Deus, ele criou todas as coisas, mas perceba que primeiro Deus vai criar o céu. No livro do Gênesis, capítulo 1 e verso 1, e no princípio o Senhor criou o céu e a terra. Perceba que o Senhor primeiro criou o céu, para depois criar os anjos. O Senhor primeiro criou a terra, para depois criar o homem. Então por isso que não temos que nos preocupar. Primeiro Deus prepara o cenário e depois Deus nos leva. O reino de Deus é extremamente organizado. Existem 3 hierarquias de anjo no céu. A primeira hierarquia são os serafins. A serafins, querubim e trono. A segunda hierarquia são dominações, potestade e virtude. A terceira hierarquia são principados, arcanjo e anjo. Os anjos da primeira hierarquia, que estão próximo do trono de Deus, são os anjos extremamente que conhecem dos mistérios de Deus. Os serafins, Isaías capítulo 6 verso 1, e no ano que morreu Reusia, eu vi ao Senhor num seu alto e sublime trono. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava um para o outro, dizendo: Kadosh, 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 que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra serafim é uma palavra hebraica que significa ardente em chama, ardente em fogo, ou seja, serpente de fogo. Os serafins, ele voa por cima da cabeça de Deus em forma de ciclo. Porque, pastor, os serafins, ele voa em forma de ciclo da cabeça de Deus. O apóstolo São Paulo fala na sua carta aos Romanos que o homem é a coroa da criação de Deus. Perceba que um rei, ele tem coroa, ele tem trono e ele tem cetro. Deus tem trono, Deus tem anjo, mas Deus está faltando a sua coroa. É por causa que em Apocalipse diz que meia hora o céu vai ficar em silêncio, os anjos adoram, mas Deus não se levanta do trono. Mas em Apocalipse diz, quando se levanta um adorador, Deus se levanta do trono. Oh, aleluia! Por isso que vai haver silêncio no céu.
céu, porque os serafins vai parar, os querubins, trono, dominação, potestade, virtude, arcanjo e anjo vão ficar calados para ver a igreja que vai ser arrebatada e adorar a Deus. Levanta a tua mão se você é coroa de Deus. Aleluia! Os serafins estão voando em forma de ciclo. Os querubins, a primeira vez que aparece o querubim na Bíblia é quando Adão e Eva desobedecem a Deus e como do fruto da ciência do bem e também do mal, eles são expulsos do jardim do Éden. Então os querubins aparecem pela primeira vez na Bíblia, guardando a árvore da vida, não guardando o jardim do Éden, guardando a árvore da vida. Perceba também que Deus dá ordem para Moisés, para quando fazer a arca da aliança, colocar 2 querubins de ouro, um de frente com o outro, num propiciatório, na tampa da arca. Observe também que há 2 imagens de querubim na cortina dos santos dos santos. A palavra querubim, ela é mencionada na Bíblia Sagrada 80 vezes. Os querubins são os anjos extremamente que conhecem o mistério de Deus. Ezequiel capítulo 10 e verso 20, Ezequiel diz: tal são os mesmos animais que eu vi debaixo do Deus de Israel, e eu conheci que era aquele que eu vi junto ao rio Quebar. E aí ele vai falando que os querubins, eles são os animais de Deus. E aí ele vai falando que ele tem 4 rostos: é rosto de querubim, rosto de homem, rosto de leão e rosto de águia. E aí ele vai falando em Ezequiel capítulo 1 e verso 20: cada um tem 4 rostos e cada um tem 4 asas, e debaixo das suas asas ele tem mão de homem, os seus pés de bezerra polida, e o seu corpo é cheio de olhos, olhos na frente, olhos para trás, olho na mão, olho na asa. Ele tem também 4 rodas, e dentro daquelas rodas é cheias de olhos, e as rodas é sua semelhança igual. Enquanto cada um querubim que tem 4 rostos, ele anda à direção de cada querubim, e quando um querubim para, eles param também, e quando o querubim vai andando, ele anda também. Quando os querubim ele voa para pegar a glória da casa de Deus, as rodas sobem também. E Ezequiel ouviu dizendo, eu ouvi chamando Galgal. Galgal quer dizer glória. Ele ouviu falando Galgal. Então os querubim, eles são extremamente anjos poderosos de Deus. Aleluia. Os tronos, ele fica também na primeira hierarquia. Os tronos é considerado ser de Deus, ou seja, anjo de Deus. Os tronos, ele pega toda a virtude da glória de Deus e passa ordem para o coro ou hierarquia inferior. Ele passa para as dominação, ele passa para a potestade e para as virtudes que se encontra, aleluia, no segundo céu, no céu astrônomo, onde está a lua, onde está as estrelas, aonde acontece as batalhas espiritual, onde está a região RC, a região celestial, aonde Satanás está e também os seus demônios. É lá que trava as batalhas invisíveis, e Paulo nos afirma isso. Efésios capítulo 6 e verso 12: a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra a potestade, mas contra principado e as hostes malignas do ar. Então a segunda hierarquia, ela está, aleluia, disputando território, aleluia, aonde está na região celestial. Essa segunda ordem, ela passa a ordem para os arcanjos, para os anjos e para os principados. Mas o que me chama bem a atenção é que Ezequiel agora ele vai focar a sua visão em um anjo. Existe uma linguagem na Bíblia que fala sobre
dupla personalidade. O que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Lembra quando a Bíblia diz que o reino de Davi, ele não terá fim. Perceba que está falando de Davi, mas quando Davi morre, quem vem? Jesus Cristo, e o seu trono não terá fim. Fala de Davi, mas que vem é Jesus Cristo. E agora, dentro desse texto polêmico sobre esse rei de Tiro, Ezequiel vai falando sobre o rei de Tiro, mas ele vai se aprofundando, e perceba que ele está falando de um anjo poderoso que se cobre com pedras afogueadas. Ele está falando de um anjo que tinha um resplendor com a sua sabedoria. Ele está falando que todo pífaro, que todo tambor, que toda sorte de música foi criado antes de Deus criar esse anjo. Deus já criou pífaro, Deus já criou tambor, Deus já criou seu instrumento musical. Ou seja, quando Deus pensou em ter música no céu, Deus criou pífaros e tambores para colocar dentro de Lúcifer. E esse ser, ele foi criado sem defeito de fabricação. Ele é régua do eferidor. Perceba que esse anjo, este querubim, ele é um anjo diferenciado, com a sua beleza, com as suas pedras. Aleluia. Ele foi colocado no Monte Santo de Deus, mas a iniquidade, ela se achou no trono. Que é isso, pastor? Como que a iniquidade se achou no trono? Perceba que ele era perfeito, como ele foi criado. Aleluia. Era aplaudido por todos os anjos. Isto os antigos chamam de Samael. Samael significa aquele que atraz Deus com a sua beleza. Eu não vou falar que o seu nome é Lúcifer, porque não tem na Bíblia. E também quem deu este nome foi Jerônimo, mas é conhecido como Luzeiro, o portador da luz, o planeta Vênus, a estrela da alva, a estrela da manhã. O planeta Vênus, ele aparece, e quando ele aparece, as demais estrelas aparecem atrás, e o brilho também. Quando desaparece, aí fica a escuridão. Ele é o símbolo da criação de Deus. Quando ele portava luz, estava clareando, e quando ele se retirava, estava escurecendo. Perceba que ele agora está no santuário, profanando o santuário de Deus. Por quê? Porque o jardim do Éden, ele não é terreno. Perceba que Deus plantou um jardim no Éden, não é jardim do Éden. Plantou um jardim no Éden. O Éden significa lugar de delícia inefável. O Éden é onde o luzeiro estava se cobrindo com as suas pedras, e debaixo do altar de Deus, do terceiro céu, estava o santuário dos anjos, e todos os anjos estavam cantando. Então Lúcifer, com os anjos cantando e louvando a Deus, ele produzia pedras afogueadas. Era como se fosse uma pedra atômica, e aquelas pedras enriqueciam, e ele subia com aquelas pedras para levar para o altar de Deus. No altar de Deus tem um altar de incenso e aquelas pedras queimadas. É por isso que Isaías, quando ele fala que o seu lábio é impuro, ele diz que um serafim com um atenaz, ele pega num braseiro uma pedra e coloca sobre a sua boca. Essa pedra que estava no altar queimando, eram as pedras afogueadas. Como que ele profanou os santuários? Ele produzia 5.000 pedras e levava 3.000 pedras. Ele produzia 1.000 pedras e levava só 1.000 pedras. Por quê? Porque ele estava querendo montar o seu reino paralelo. Aleluia, glória a Deus. O terceiro céu existe o Tissadia. O que é o Tissadia, pastor? É o monte de Sião de Deus. Aqui é o trono de Deus. O monte Tissadia está por cima do trono, as nuvens e as estrelas. É por isso que em Isaías capítulo 14 e verso 14: subirei acima das mais altas nuvens de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo, e colocarei o meu trono. Ele
precisava desta pedra para ser queimada e ele receber a adoração. Então os anciãos perguntavam e diziam: aonde está o Deus Todo-Poderoso que não está vendo esse tráfico de pedra de Lúcifer? Aonde que está Deus? E de repente Deus brada do céu dizendo: Miguel, Miguel agora aparece. Eu quero que você perceba, eu quero que você preste bem atenção. Miguel não tinha nenhuma condição de vencer Lúcifer nessa batalha. Eu vou te dar um exemplo. Perceba que a batalha de Golias é de Davi. Se Deus não põe a mão, Golias arrancava o braço de Davi, arrancava até a cabeça. Mas Deus deu velocidade naquela pedra e fez que derrubasse o gigante. Mesmo assim, a batalha de luz, da aleluia, de Satanás e do arcanjo. Perceba que o arcanjo, ele está na terceira hierarquia de anjo, e Lúcifer era ungido. Quem recebe a unção, recebe a autoridade. Lúcifer era sacerdote dos anjos. Lúcifer, ele tinha um cargo no céu, estava acima dos anjos, e ele não tinha perdido as suas habilidades de querubim. Então Miguel era apenas um soldado raso, na terceira categoria, era apenas um arcanjo. E o Senhor gritou dizendo: Miguel, Miguel aparece, aleluia. Perceba que o diabo é debochado. Ele olha agora para Miguel e diz para Deus: quem é este? Quem é esse soldado raso? Eu nunca vi nem na capinha do gibi. Quando Deus chama arcanjo Miguel, o seu nome está estampado no seu rosto. Quem é igual a Deus? Esta é a pergunta que Miguel faz para Lúcifer. Quem é igual a Deus? Senhoras e senhores, pasme, senhores e senhora, a primeira guerra não aconteceu no Iraque, a primeira guerra não aconteceu no Afeganistão, a primeira guerra começou no céu. Apocalipse capítulo 12 e verso 7. E houve batalha no céu, quando Miguel, seus anjos, batalhava com o dragão, e o dragão, seus anjos, batalhavam, mas não prevaleceu, e o céu não se achou para ele. Apocalipse capítulo 12 e verso 4, somente a parte A do versículo: e o dragão com a sua cauda levou a terça parte das estrelas e lançou sobre a terra. Essa é a queda original de Lúcifer. Lúcifer, ele deixou-se levar com o seu resplendor, com a sua beleza, com o seu poder, com o seu cargo, e foi lançado para fora. Por quê? Porque Lúcifer não quis carregar o peso da glória. Quando Lúcifer não quis carregar mais o peso da glória, ele foi lançado para a terra. Senhoras e senhores, vai haver agora uma transferência de unção. 1 Samuel capítulo 16 e verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Espírito assombrava da parte do Senhor. 1 Samuel capítulo 16 e verso 13. E Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daí em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel foi embora para Ramá. Vai haver transferência de unção agora. Quando Deus gritou arcanjo Miguel, quando Deus gritou Miguel, Deus tirou o fogo de Lúcifer e colocou sobre a vida do arcanjo. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Eu estou com a corda e a caneca. Levanta a mão para o alto, porque eu vou profetizar sobre a sua vida. Vai haver uma transferência de unção sobre a sua vida. Lúcifer não quis carregar o peso da glória, o arcanjo Miguel que carregar o peso da glória. Deus fez uma transferência
de unção sobre a vida do arcanjo Miguel. Eu quero dizer para você nesta noite, tem muita gente que Deus está batendo. Quando Deus estiver batendo alguém, não questione a Deus. Quando Deus levantar alguém, não questione também. Porque, pastor, tem muita gente soberba no nosso meio. Tem muita gente com síndrome de Lúcifer, pensando, aleluia, que ele prega, que ele canta, que ele profetiza, que ele faz. Se ele pregar, a glória não desce. Se ele não evangelizar, as almas não vêm. Se ele não pastorear, a igreja não cresce. Isso é síndrome de Lúcifer. São pessoas que Deus deu nome, que Deus ungiu, que Deus deu unção, mas são pessoas que a unção já acabou dele, não está mais na vida dele, estão pregando com o nome, aleluia, estão como lata vazia, só tem barulho, não tem nada de Deus. Mas vai chegar a hora que Deus vai levantar pessoa disponível para carregar o peso da glória. Deus vai abater pregador soberbo, Deus vai abater cantor soberbo. Tem muita gente pregando com nome, tem muita gente cantando com nome, tem muita gente se confiando em quem indicou a posição que está, mas não tem mais nada de Deus. Mas não se preocupe, você que está no anonimato, que está evangelizando, que está pregando, que está profetizando e não é conhecido, vai chegar a tua vez, vai chegar a tua hora. E Deus está dizendo, o meu espírito está saindo de algumas igrejas, de alguns pastores, de alguns pregadores. Fica na posição, porque vai haver transferência de Deus. Levanta a mão, levanta a mão. Quem vai carregar o peso da glória? Deus está nesta noite procurando um homem que possa carregar o peso da glória. Deixa eu ver quem vai carregar, quem vai carregar. Abre a tua boca nesta noite e glorifica a Deus, glorifica a Deus. Cadê os vasos que vai carregar o peso da glória? Cadê aqueles que Deus conta para evangelizar? Cadê aquele que Deus conta para pregar na boca de fumo? Cadê aquele que Deus conta para fechar prostíbulo e fazer ponto de pregação? Cadê os vasos que Deus procura para fechar baile funk e fazer igreja? Cadê os vasos que Deus procura para carregar o peso da glória, para evangelizar homossexual e fazer de missionário? Cadê os vasos aqui carrega o peso da glória para evangelizar as moças que estão todos lésbicas para ser missionária? Cadê quem vai evangelizar, quem vai fazer o ID, quem vai entrar na cadeia e fazer os ladrões se converter? Quem vai levar o peso da glória? Levanta a tua mão, levanta da cadeira, abre a boca e glorifica a Deus. Deus está procurando o homem que carregue o peso da glória. Aleluia. Lúcifer não quis carregar o peso da glória e Miguel carregou o peso da glória. Tem muita gente namorando o poder, tem muita gente namorando o ministério, tem muita gente querendo crescer, tem muita gente querendo ser grande, mas não quer carregar o peso da glória, não quer fazer o it, não quer carregar o peso. Unção tem preço, unção tem peso. Mas nesta noite Deus está dizendo, eu estou te vendo no campo, pastor, ninguém me vê na minha igreja. Deus diz, eu estou te vendo, pastor, ninguém me vê no evangelismo. Deus está dizendo, eu estou te vendo, pastor, eu prego em igreja pequena, ninguém está vendo. Deus está dizendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Levanta a mão, levanta a mão. Deus está dizendo, parabéns para você, eu te escolhi para carregar o peso da glória, da glória. Levanta a tua mão, uma mão é pouca, levanta a outra para o alto. Adore a Deus por 10 segundos, adore
Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Só os carregadores de glória que vai adorar a Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Urabadacamdarabacamdaraia, uramacheia, abanducamdavassa. Só os carregadores de glória vai adorar. Só os carregadores de glória vai adorar. Eu vou deixar a igreja adorar. Urabadacamdarabacamdaraia, uramacheia, abanducamdavassa. Adore o carregador de glória. Adore o carregador de glória. Deus está te vendo. Há uma transferência de unção nesta noite sobre a tua vida. Adore carregador de glória. Adore carregador de glória. Adore a Deus. Carregadores de glória de Deus. Lúcifer não quis carregar o peso da glória. Deus agora vai fazer alguma modificação também na terra, porque no céu o Senhor já fez. Gênesis capítulo 2, verso 7. Ele formou o seu homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Perceba que Isaías capítulo 14, verso 14, o que Lúcifer queria era ser semelhante ao Altíssimo. Gênesis capítulo 1, verso 26. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que Lúcifer queria era ser semelhante a Deus, mas Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança. E agora por isso que o inimigo, ele tem raiva da criação de Deus. É por isso que o diabo me odeia. É por isso que o diabo te odeia, porque eu e você se parecemos com Deus. É isto, chama a semelhança de Deus. Então Deus agora, ele fez Adão e coroou Adão com cavó. Cavó é uma palavra hebraica que significa glória. Deus agora dá a terra para Adão. Adão agora vai carregar a glória de Deus. Mas perceba que Adão, ele vai entrar pelo mesmo caminho de Lúcifer, querendo ser igual a Deus, porque Deus disse para Lúcifer: não comece da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois ele comendo aquela árvore, aí começa um véu. Então perceba que quando ele come aquela árvore, perceba que ele perde a sua conexão com o Senhor. E aí quando ele perde a conexão com o Senhor, perceba que Adão agora, ele dá a legalidade para Lúcifer ser o seu Senhor. Perceba agora que ele não vai conseguir mais levar o peso da glória. E para finalizar, que o meu tempo está acabando, mas Deus escolheu uma mulher para carregar o peso da glória. Mateus capítulo 1 e verso 18. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim: tendo Maria despojada, foi agraciada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe concedeu para que fosse a mãe do Senhor. Mas José pensou secretamente em deixar Maria. Eu vou estar finalizando, que o meu tempo acabou. E o anjo disse: José, não deixa Maria, porque o que está dentro de Maria é do Espírito Santo de Deus. Perceba que Gênesis 3, capítulo 15, e Deus colocou inimizade entre a mulher serpente e entre a sua semente e a sua semente. Da semente da mulher ferirá a sua cabeça e ferirá o calcanhar. Deus estava profetizando que Maria ia carregar a glória de Deus. Eu vou bem adiante, que meu tempo acabou.